Glória a Deus. João, o quarto evangelho, no número 15, capítulo 15, irmãos. Todos acharam? Capítulo 15, o seu verso primeiro vai dizer: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a árvore, como a vara, e secará, e colhe e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que dê muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também vos amei. A vós permanecei no meu amor. Pai, nós estamos na tua casa, Pai. Nós te adoramos na beleza da tua santidade, Pai. Nessa casa de oração, Senhor, nós adoramos, Senhor, pedindo, Senhor, que o Senhor, Pai, venha nos ajudar a escrever a nossa história, Pai, para que nós venhamos ser um soldado fiel, Pai, aquele que permanece firme até quando Jesus voltar. Pai, nessa mesma casa de oração, nesse dia de hoje, Senhor, Pai, nós louvamos o Teu nome e pedimos, Senhor, que nós queremos, Senhor, meu Deus, que a nossa vida venha a ser um jardim, Senhor, onde as nossas raízes, Senhor, são regadas, Senhor, com lágrimas de adoração, Senhor. Pai, nessa casa de oração nós também louvamos, dizendo, Senhor, que a glória da segunda casa, Pai, vai ser melhor do que a primeira, Senhor. As crianças, Senhor, te adoraram, Senhor, dizendo, Pai, que é tempo de nós vigiarmos, Senhor, que nós devemos elevar os nossos olhos para o Senhor, Pai, e que o dia de cantar chegou, Pai. Pai, nesse momento chegou o momento, Pai, de nós ouvirmos a Tua palavra, Pai, que vai nos alinhar, que vai nos direcionar, e para essa noite, Pai, vai produzir o resultado para qual o Senhor enviou, Pai. Eis-me aqui, Pai, fala conosco, começando comigo, Pai, direciona a Tua igreja, a igreja é Tua, nós somos Teus, Senhor, fique à vontade, Senhor, e faça o Teu querer, em nome de Jesus, assim te pedimos, e você glorifica o Senhor, aleluia. Pode sentar, igreja, pode aplaudir o Senhor, Ele merece, aleluia. Glória a Deus, o Senhor está falando conosco de uma forma tremenda. Alguns dias o Senhor vem ministrando aos nossos corações. E o tempo, irmãos, de estarmos alinhados é hoje. O Senhor nunca chega atrasado. Quem muitas vezes se atrasa somos nós, por não ouvirmos como o Alex falou. Ou às vezes até ouvimos, mas falamos, depois eu obedeço. E para vivermos o sobrenatural do Senhor, precisamos ouvir e viver no momento que o Senhor determinou para as nossas vidas. Pastor Joseilton comentou e trouxe uma ministração também nesta noite, falando que o caminho se chama, irmãos, o caminho se chama Jesus. A verdade se chama Jesus. E se queremos ter vida, só teremos em Jesus. A ministração que o Senhor colocou no meu coração para essa noite vai trazer uma reflexão para nós, que o Senhor Jesus, Ele é a videira, o Pai é o lavrador, e eu e você somos as varas. E aí quando nós
pensamos de uma videira, vai trazer a ideia de uma árvore. E a videira, de forma literal, é a árvore que produz o fruto da uva. E aí, olhando, e a Bíblia vai nos dizer em várias passagens que o homem, a mulher é comparado como uma árvore. Por quê, Michele? Porque para uma árvore crescer, precisa primeiro de uma semente. E aí no livro de Mateus, e você não precisa abrir, depois você reflita na sua casa, Mateus capítulo 13, vai nos contar a parábola do semeador. E aí vai dizer que a semente, o semeador saiu a semear e a semente foi caindo em várias terras. Mas a terra que deu fruto foi a boa terra. Eu e você. E aí a semente cai e produz uma árvore, produz uma planta. Mas para chegar a ser uma árvore, para chegar a ser uma planta, e pense você na plantinha que você tem na sua casa, para ela crescer e deixar de ser uma semente, precisa de água, precisa ser regada, precisa ter adubo ali, porque senão ela não vai crescer, irmãos. E o Senhor está nos chamando nessa noite, pastora, para um alinhamento de crescimento, irmãos. Chegou o tempo de eu e você só nos alimentarmos de leite. Chegou um tempo de eu e você sermos alinhados e crescer na graça, crescer no conhecimento, irmãos. O Senhor nos chamou para um propósito muito maior do que eu e você possamos imaginar. E aí você pode me falar, Michele, mas faz pouco tempo que eu conheço o Senhor. Eu caminho com o Senhor há alguns meses. Ou você pode ser uma pessoa que chegou aqui pela primeira vez. E sejam muito bem-vindas. Mas o Senhor tem um chamado para nós. O propósito que o papai tem para nós é muito maior. E como que nós vamos ouvir esse propósito, Michele? Para que eu seja a árvore que dê fruto. Quando você e eu estivermos alinhados, conectados na videira. Não tem como, irmãos, para pensar que uma videira, a árvore que produz a uva, não tem como essa árvore produzir o fruto se ela não estiver conectada na videira. Não tem como eu e você viver o propósito que o Senhor tem para nós se nós não ouvirmos o que o Pai está falando. Não tem como nós produzirmos e vivermos a vida de plenitude que o Senhor tem para nós, se nós não estivermos regando as nossas raízes. Quem seremos nós, irmão João? Somente uma semente? Não. Se você chegou no dia de hoje, do ano de 2026, o Senhor, aqui as crianças já estão no departamento infantil, aqui tem homens e mulheres de Deus, irmãos. É para viver uma vida adulta, uma vida da graça do Senhor, de conhecimento, de crescimento, de amadurecimento, Cibele. Chegou o tempo que o Senhor está nos chamando de uma forma audível nessa noite. Meu filho, minha filha, venha viver o propósito para qual eu tenho para a sua vida. Irmãos, que frustrante vai ser a gente passar 80, 90 anos nessa terra e chegar diante do Senhor, Bre Israel, e o Senhor olhar para nós e falar: aquilo que eu tinha para você, você não viveu. Irmãos, que nessa noite o Senhor venha trazer um despertar, que as escamas espirituais caiam por terra, para que a gente venha ver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E o Senhor vai trazer uma clareza para você, para que você possa fazer uma autoanálise e falar: a minha vida está trazendo frutos? E que fruto que ela está trazendo? Frutos que glorificam o Senhor? Ou somente uma árvore seca? Que frutos que eu e você estamos produzindo nessa terra? Quando alguém olha para nós, o que as pessoas têm dito da árvore que sou eu e você? Qual é o nosso testemunho? Quando a gente sai da igreja e vamos para a vida ordinária da segunda-feira,
às 6 horas da manhã nesse trânsito, no ônibus, no trem, na escola, na faculdade, no curso, no mercado. Quem somos nós? Que frutos que nós estamos produzindo? Porque a mensagem do Evangelho hoje, ela percorre essas 4 paredes. E agora, nesse momento, está sendo transmitido, gravado, e vai alcançar outras vidas. Mas eu e você temos a oportunidade, no ambiente que nós convivemos, de ser alguém que leva o Evangelho, Rose. Seja na língua portuguesa, do nosso idioma, ou seja no inglês. De que forma eu e você damos um bom testemunho? Porque existe uma nuvem de testemunhas que nos cerca. E Paulo vai nos dizer que nós somos a Bíblia que esse mundo vai ler. Na reunião de trabalho, quando está todo mundo desesperado lá, qual é o comportamento de um servo de Deus como eu e você? Nessa noite o Senhor vem nos trazendo um despertar, porque Ele quer que eu e você venhamos dar. A gente acabou de ler, você acompanhou na leitura da sua Bíblia ou no telão, que o Senhor quer que eu e você venhamos dar poucos frutos? Não, muitos frutos. Muitos frutos. E olhando para a árvore que eu comentei, ela semente, cresceu, foi regada, e essa árvore ela vai tomar a sua forma, e para ela dar frutos, muitas vezes vai precisar passar pelo processo da poda. E o que é? As mulheres que têm as suas plantinhas em casa, se não cuidar, a planta vai ficar amarela. Ela vai cair, a varinha lá vai cair, as flores não vão trazer o vigor que aquela planta precisa. E na vida espiritual, irmãos, muitas vezes, eu e você vamos passar por processos difíceis. Processos que muitas vezes vai doer na alma. Mas se eu e você estiver conectado na videira, irmãos, pode ser dolorido o processo, mas o Senhor está conosco. Porque Ele vai cuidar de nós. Porque na hora que Ele tira aqueles maus hábitos nossos, na hora que o Senhor nos alinha para o propósito que Ele tem para a nossa vida, eu e você vamos dar frutos. Mas é necessário nós estivermos conectados com o Senhor. Michele, como que eu vou poder regar a minha árvore, a minha vida? Como que eu vou poder dar fruto no mundo espiritual? Quando eu e você buscamos mais o Senhor. Hoje aqui no Encontro das Mulheres, nós falamos que só vamos ter uma vida alinhada no Senhor se a gente tiver um tempo dedicado de busca ao Senhor. Se eu e você não nos relacionarmos como pessoas, a gente não vai se conhecer. E quanto mais nós nos conhecemos na vida humana, mais eu vou saber de você, mais você vai saber de mim, mais a gente vai ter intimidade. E com o Senhor, irmãos, é a mesma coisa. Quanto mais eu me relaciono com o Pai, mais Ele revela da graça dEle sobre a minha vida. Quanto mais eu busco ao Senhor em oração. Aqui a gente só tem 2 cultos na semana, no domingo e na segunda-feira. E nos outros dias, como eu e você estamos alimentando a nossa árvore. Se a gente não orar, a gente vai ser uma árvore só de galhos secos. Se a gente não ler a Bíblia, a gente não vai ter fonte de alimento, irmãos. Vídeo do YouTube é bom quando está conectado com a palavra do Senhor, mas não é alimento para a nossa alma de uma forma íntegra. Por quê, Michele? Sabe quando vai ser o alimento mais profundo, Cícera? Quando eu e você separar um tempo e falar assim: Pai, fala comigo. Pai, eu não conheço muito. E quando eu leio, Pai, às vezes eu me perco. Mas se o Teu Espírito se revelar a mim, Pai, naquele versículo que eu ler, Pai, vai ser o alimento para o meu dia, Pai. E eu vou encontrar alguém, Pai, e vai ser aquela fonte que eu vou jorrar, Senhor, da Tua palavra, Pai. Mas se revela a mim. E isso funciona quando, irmãos? É no secreto. É quando eu e você buscam o Senhor. Quando eu e você fala assim: Pai, a vida está tão corrida, Pai, a gente acorda às 6 horas da manhã.
vai dormir meia-noite, Pai, cheio de coisa para fazer, mas eu separei, Pai, esse tempo aqui, Pai, só eu e o Senhor, Pai, fala comigo. Irmãos, é impossível nós não buscarmos ao Senhor e ter uma vida medíocre, não. Quanto mais buscamos o Senhor, mais fervorosos, mais cheios do Senhor nós seremos. Mas a nossa árvore vai produzir frutos. E frutos o quê? Frutos como Gálatas 5 vai nos dizer. Frutos de arrependimento, frutos de mansidão, frutos de paz. Quando a gente chega num ambiente, tá todo mundo atribulado lá, e chega um filho de Deus, uma mulher de Deus, e vai falar um bom dia. E até o bom dia dele, Jô, é diferente. Por quê? Porque é uma mulher cheia de Deus, é um homem cheio do Senhor. Aleluia, Pai, aleluia. O verso 3 vai dizer: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Aleluia, Pai. Eu e você já conhecemos ao Senhor. E você ouviu aqui hoje, nessa noite, que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. Estais em mim, no verso 4, e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Várias pessoas que nós conhecemos, eles dão alguns frutos, mas frutos amargos, frutos que não glorificam ao Senhor. E o Senhor está nos chamando nessa noite para que eu e você venhamos viver essa vida de plenitude. Ah, Michele, quando a gente está falando de plenitude no meio dos cristãos, é só prosperidade no seu formato de dinheiro? Não, irmãos, não. A prosperidade, ela vai muito além do que dinheiro. É você chegar na sua casa e ter comunhão para sentar numa mesa com a sua família. É você pegar o seu travesseiro e dormir em paz e ter um sono tranquilo. Isso é prosperidade. O que você hoje está vivendo, um dia foi a sua oração. O que você está vivendo hoje, alguém tem orado para ter força para estar na casa do Senhor. Quantas pessoas desse momento falando assim: oh Deus, eu queria tanto ir, mas eu não tenho força. E você está aqui. Glória a Deus por isso. Hoje muitas pessoas dentro de um hospital, e eu e você estamos aqui. Nesse momento agora, quantos inocentes presos, e eu e você aqui. Quantos países não é permitido falar de forma clara e ter a porta da igreja aberta para qualquer um que quiser entrar? Em vários países não pode. E eu e você tem a oportunidade, irmão, de estar aqui. Então aproveite essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Se não estivermos conectados ao Senhor, os nossos frutos não vão glorificar a Ele. O 5 vai dizer: eu sou a videira. Repetindo novamente: vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Pastora Neuza sempre comenta aqui nessa casa: se eu e você temos um emprego, glória a Deus por isso. Mas quem dá saúde para você se levantar e trabalhar é o Senhor. Porque se Ele não dá saúde, até o fôlego de vida que eu e você está respirando agora, é dele. Porque se Ele falar assim: acabou, eu e você não vai conseguir mais respirar. E acabou. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Que nessa noite, o Senhor venha trazer a revelação que eu e você precisa fazer. Que às vezes a gente vive uma vida de filhos mimados. Eu só quero, Deus me dá. Senhor, eu quero a bênção. E eu costumo dizer que as bênçãos, ela é consequência de uma vida cristã. É impossível o seu filho ser obediente o ano todinho e
não chegar no final do ano você não querer abençoar a vida dele? É impossível. Um pai e uma mãe humano. Imagina o Senhor. Então as bênçãos, ela é consequência de uma caminhada cristã. Mas que eu e você, irmãos, venhamos se posicionar como cristãos maduros na fé para viver o sobrenatural. Para a gente olhar e falar o seguinte: Senhor, hoje está uma escassez aqui em casa, mas eu continuo crendo no Senhor. Porque eu não te adoro, Senhor, pelo que o Senhor pode fazer. Eu te adoro, Senhor, pelo que o Senhor é na minha vida, Pai. E essa situação vai passar. Porque a minha confiança, Senhor, como o profeta Abacuque no seu capítulo 3 vai dizer, que a nossa confiança não está somente na bênção que acontece, mas sim na confiança e na fé de um homem e de uma mulher de Deus. Então que eu e você venhamos se posicionar, não como filhos mimados, Senhor, me dá, mas eu creio, eu confio no Senhor, que no tempo certo a vitória vai chegar. Enquanto ela não chega, eu continuo adorando, eu continuo conectado na videira, porque sem Ele eu nada posso fazer. Tudo que eu tenho é dele, só está comigo só para administrar. E se eu não valorizar, eu vou perder. Então, irmãos, aproveite e valorize a oportunidade que eu e você temos hoje. E que oportunidade é essa, Michele? De você dar o seu melhor glória a Deus, o seu melhor aleluia, a sua adoração ao Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia, Pai! Glorificado seja o Senhor, aleluia! Irmãos, e é tão sério, se a videira não estiver conectada na vara, a vara na videira não vai dar fruto, que no 7 o Senhor vem repetindo novamente: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. É consequência de uma caminhada cristã. Quando eu e você prioriza buscar o reino do Senhor, quando eu e você prioriza a renunciar aquilo que não agrada ao Senhor e fala assim: Senhor, eu não quero isso, mesmo que pareça que vai me trazer um lucro momentâneo, não te glorifica, eu não quero. Eu quero aquilo que adora o teu nome, aquilo que exalta o teu nome, porque eu sei, Senhor, se eu estiver conectado no Senhor, eu posso pedir ao Senhor que no tempo certo vos será feito, a mim será feito. E tudo é para a glória do Senhor. No 8 ele vai dizer: e nisso é glorificado o meu Pai, que dê muitos frutos. E assim, olha o propósito. E assim vocês serão os meus, dando frutos de obediência, de arrependimento, conectados na videira, com uma árvore, uma planta, uma vara que está conectada no Senhor, que diariamente rega as suas raízes, vai dar muitos frutos. O nome do Senhor vai ser glorificado, irmãos. E é isso que o Senhor nos chamou, para viver uma vida do sobrenatural. Aleluia, Jesus. E assim sereis meus discípulos. Discípulos como, Michele? Paulo vai nos dizer que é para nós sermos imitadores de Cristo. O Senhor te chamou, a semente foi plantada em você, tem produzido a árvore, e dessa árvore está apresentando os seus frutos, mas chegou o momento de eu e você sermos os discípulos do Senhor. Como, Michele? Como colocar isso aqui em prática? Fale do amor de Cristo. Fale do amor de Cristo. Tem alguém do seu lado, por onde você passa, que está precisando do amor de Cristo. E você e eu somos os discípulos dessa geração. Aproveite essa oportunidade.
Para finalizar, o 9. Como o Pai me amou, também vos ameis a vós. Permanecei no meu amor. E aqui está o segredo, irmãos. Só eu e você vamos estar conectados na videira se permanecermos. Ontem a palavra que foi ministrada aqui na consagração diz que para nós sermos salvos, nós precisamos permanecer. Só ouvir é bom, vai trazer frutos de arrependimento, mas só vai produzir frutos numa constância se permanecer. Ouvir um dia sobre Jesus, você está ouvindo hoje. Amanhã eu tenho certeza que hoje mesmo e amanhã, quando começar a sua semana, você vai colocar em prática. A Michele falou naquele culto que se eu tiver uma vida de devocional, de busca com o Senhor, a minha semana não vai ser mais a mesma. A Michele falou que se eu tiver conectado com o Senhor, vai ter na minha vida uma fonte que vai jorrar da palavra do Senhor e eu vou decidir fazer prova do que aquela mulher falou. E pode fazer, porque eu tenho certeza que o Senhor vai se revelar a você. Mas para você viver uma vida de busca e de frutos que vão ser apresentados durante muitos e muitos anos, e principalmente para você ser salvo, eu e você precisamos permanecer. Só quando está tudo bem? Não. Quando estiver tudo mal também. Quando a gente estiver passando por esse processo, onde o Senhor vai falar assim, filha, filho, chegou o momento de você ter crescimento. E dói. Mas eu e você vamos decidir permanecer. Por quê? Porque Ele nos amou. E nós decidimos nessa noite, ao ouvir a chamada dEle, a ouvir que Ele tem um propósito para a nossa vida, porque nós não nascemos nessa terra e crescemos, e estamos na nossa fase adulta, somente para trabalhar e pagar a conta, não, irmãos. O propósito, ele é maior. O propósito do Senhor, ele é maior. E a gente só vai ouvir, entender e viver o propósito se estivermos conectados no Senhor. Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Que nessa noite o Senhor venha produzir na nossa vida um despertar nessa semana, que eu e você não venhamos nos conformar com uma vida mediana, uma vida medíocre, não. Como diz o livro de Apocalipse, que os mornos o Senhor vai vomitar, mas que eu e você venha se posicionar de tal forma que venha ser a melhor semana da nossa vida. Por quê, Michele? Vai ser uma semana de festa, vai ser uma semana que vai ter alegria, que vai ter o quê? Vai ter frutos de arrependimento na minha vida e na sua vida. Vai ser uma semana diferente, porque eu e você decidimos estarmos mais conectados na videira. E os frutos serão notórios. Quem olhar para vocês essa semana vai falar assim, tem algo diferente. Cortou o cabelo? Fez um penteado diferente? Não. É a presença do meu Deus. É a presença dEle. Eu estou conectada nele. E tudo vai ser diferente. Quando eu e você estivermos conectados com Ele, tudo vai ser diferente. E para terminar, o 11. Olha que profundo, irmãos. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria, a alegria de Jesus, permaneça em vós, e a vossa, a nossa alegria seja... Aleluia, aleluia, aleluia. Fique de pé, irmãos. Fique de pé. Senhor, nós estamos na tua casa, Pai.
Nessa noite nós ouvimos a Tua palavra, Pai, que é viva, ela é eficaz, Senhor. Ela faz a divisão, Senhor, da alma, Senhor, do Espírito, Pai. Pai, eu e os meus irmãos queremos estar conectados no Senhor, queremos estar, Senhor, ligados na videira, Senhor. Pai, não tem como eu e os meus irmãos viver uma alegria completa se não estivermos ligados em Ti, Pai. Pai, se revela a cada um, Pai. Eis-me aqui, Pai. Se revela a cada um de nós, Senhor, de uma forma diferente essa semana, Pai. Porque nós vamos decidir buscar, Senhor, mais de Ti. E quanto mais buscamos, Senhor, mais o Senhor vai se revelar a nós, Senhor. Ajuda cada um, Senhor. Fortaleça cada um, Pai. Que tudo aquilo, Senhor, que não te agrada, Senhor, Pai, que o Senhor venha fazer a poda, Senhor, para que tenha crescimento em nós, Senhor, que os maus hábitos sejam cancelados, Senhor, que nós venhamos assumir uma postura, Senhor, de uma árvore adulta, Senhor, que traz frutos, e esses frutos, Senhor, é para a glória do Teu nome, é para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Assim nós te pedimos, Pai, e em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, nós te agradecemos.